Boa noite. Então, seguindo a sua dúvida, tá bom, Sandro? Vamos ver o seguinte. Vamos discutir assim de forma geral, mais de uma coisa, né? Então, essa é a lista 2.9 que fala sobre o vetor numa base, né? As coordenadas do vetor em uma base. Você perguntou sobre o exercício 8, mas eu vou falar um pouco sobre, de um modo geral, né? E vamos ver se isso esclarece, né, o que você está querendo. E vamos lá. Então, eu vou falar primeiro, por exemplo, da questão número um e 2, tá? Que é algo interessante. E, bom, vamos lá. Então, se eu tenho uma base B, então isso aqui eu vou recapitular o que a gente já fez. E aí ele tem um vetor B1, B2 até BP, né? E digamos que esse cara aqui é uma base de um subespaço H, tá? Então eu tenho o seguinte, que se V pertence a H, é um vetor lá em H, então podemos escrever de forma única, de modo, ou se você quiser, existem escalares, né? C1 tá assim, escalares. C1, C2 até CP, tais que V é igual a C1, B1, mais C2, B2, mais CP, BP. Então, isso aqui são escalares. C1, C2, CP. Esse B1, B2 e BP são os vetores da base. Então, esses coeficientes aqui são exatamente os coeficientes do vetor de coordenadas de V na base B. Então, V na base B, né, ou seja, o vetor de coordenadas, okay? Coordenadas de V em relação à base B, né, seria C1, C2 até CP. Ou seja, é um vetor que está em RP. Okay? Não necessariamente esse RP é onde está o vetor V. Né? Isso a gente falou em aula. Tá bom? Então, esse é o que é o vetor de coordenadas do vetor V em relação à base B. Agora, imagina que eu tenho agora o seguinte. Deixa eu deletar aqui. Tá joia? Guardem isso ali. Né? Isso é uma recapitulação que a gente já fez. Lembrança. E vamos ver o seguinte. Vamos fazer o seguinte exemplo. Digamos que B é uma base dada pelo seguinte. V1, V2, B uma base de um subespaço H. No caso aqui, eu vou botar assim, base do R2, uma base do R2. E eu tenho o seguinte, V1 é o vetor menos 1, 1, e V2 igual ao 1, 3. Tá bom? Então, é um exercício parecido com o exercício 1 e o exercício 2 que tem na lista, né, que está aqui na seção 2.9. Tá bom? Então, como é que a gente teria? Então, digamos o seguinte, vamos determinar, então digamos que o problema é assim, determinar, né, o vetor V, sabendo o seu vetor de coordenadas.
coordenadas em relação à base B. Né? Digamos que o vetor de coordenadas seja x na base B, ou V, né, na verdade, V na base B é igual ao vetor, por exemplo, menos 3, 1. Tá bom? Então, isso aqui significa o quê? Significa que quando eu escrever V da seguinte forma, C1, V1 mais C2, V2, isso significa que, de verdade, quem seriam esses coeficientes aqui, C1 e C2? Baseado no que a gente falou na discussão anterior. Então, C1 é esse coeficiente que está aqui, ó, e C2 é esse coeficiente daqui. Então, isso quer dizer que esse vetor V ele é menos 3 V1, tá bom? Mais uma vez V2. Bom, mas V1 e V2 eu sei que são dados daquele jeito, então ficaria menos 3 vezes menos 1, 1, mais uma vez o vetor 1, 3. Então isso vai me dar, aqui dá menos 3 vezes menos 1 dá 4, 4 mais 1, e aqui vai me dar menos 3 mais 3, que vai me dar o vetor 5, 0. Correto? Tá bom? Dúvidas aí? Sobre a pergunta aqui do Rômulo, né? A lista vai sim valer, ponto. Eu corrigi algumas, né? Mas acabei não publicando ainda. Acho que eu corrigi até a 3 ou 4. Eu devo fazer mais um bocado essa semana. Mas eu devo publicar em breve, tá bom? Vai ter uma nota, né? Mas essencialmente eu verifico né, se o exercício foi feito, esse tipo de coisa. Né? Não tem uma correção exatamente, tá bom? Então vamos voltar aqui ao exercício. Então, aqui eu fiz o exercício já. Determinei as coordenadas, tá bom? Agora, eu quero aprofundar o entendimento disso aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouquinho aqui, porque eu preciso de espaço. Então, vamos lá. B é a base lá do R2. E eu sei o seguinte. A gente sabe que o V na base B é dado pelo vetor menos 3, 1. E o V a gente calculou e deu o vetor 5, 0. Bom, beleza. Então, isso aqui é o que a gente fez. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Então, agora eu quero o seguinte. Tentar fazer aqui. Não. Então tem aqui o eixo Y. Aqui o eixo X. Isso aqui é só um esboço, né? Tá bom? Dá para fazer isso 100%, mas vamos ver aqui. Eu tenho 1, menos 1, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é só uma aproximação, né? Porque eu não tenho aqui uma coisinha muito apropriada. Menos 3, ok.
Tá jóia, isso aqui já vai dar para resolver, tá bom? Então veja o seguinte, quem são os vetores V1 e V2? O V1 é o vetor menos 1, 1. Então seria esse aqui. Esse aqui é o V1. Vou dar isso aqui. Então ele me dá essa direção daqui, tá bom? Esse é o vetor V1. E eu tenho um vetor V2 que é 1, 3. Ele me dá mais ou menos esse cara daqui. 1, 3. Tá bom? V2. Eu tenho essa direção daqui, certo? Meio ruim, né? Melhorou. Ok. Agora, nota que vou fazer o seguinte então. Esse vetor daqui, ele significa que o V é igual a 3 vezes o V1 mais uma vez o V2, certo? Então, o que a gente tem? Então, 3 vezes o V1 me daria o seguinte. Ou melhor, menos 3, né? Botei 3 ali. Menos 3. Deixa eu apagar aqui. Menos 3. Menos 3V1. Então, olha só. O V1 está nesse sentido para cá, né? Menos 3 vezes ele daria o quê? Daria alguma coisa aqui, ó. Uma vez, duas vezes, 3 vezes ele. Tá bom? Então você teria que usar uma reguinha, né? Para pegar e fazer isso aqui. Mas eu espero que vocês, se você entender o que eu estou fazendo, estou pegando esse tamanho daqui, ó, tá bom? Pegando esse tamanho e aí colocando aqui, ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então vai me dar menos 3 vezes o V1, tá bom? Depois eu faço uma vez o V2. Uma vez o V2 dá o próprio V2. Tá bom? Então dá esse próprio V2 aqui. Tá? Então uma vez V2. Agora eu vou somar esses dois caras. Quando eu somar eles, vai me dar exatamente esse vetor aqui. O 5, 0. Quando eu somar eles, né, se você fizer o paralelogramo, se você usar uma régua direitinho, vai dar um paralelogramo direitinho aqui, que vai cair aqui nesse ponto. Vai me dar o vetor, esse vetor ali. Esse aqui é o vetor V. Entende? Então, as coordenadas, elas estão me dizendo como é que eu faço essa soma daqui. Ó, tá? Como é que eu vou fazer a combinação linear dos vetores V1 e V2 da base para poder escrever isso. Tá bom? Entenderam isso daí? Tá? Agora, voltando aqui, quando ele faz isso aqui, olha, que está aqui, o que ele está fazendo agora é que aqui, ó, tá vendo? Tem um B1, um B2 aqui, tem um B1, que é esses dois vetores que estão aqui, tá? O vetor x aqui o próprio vetor x, né? Que seria o vetor x na própria base do canônico. Então ele quer estimar quem é o x na base B, por exemplo. Só que ele quer só estimar. Isso quer dizer que você só precisa obter uma aproximação, entende? Então você, tipo, vamos botar assim. Vou fazer aqui um desenho. Vou tentar fazer o desenho aqui. Vou fazer o seguinte.
Bom, dá para ver, né? Então tá aqui o B2, ó, tá aqui o B1, entende? O B2 é 2, 1. Então tá aqui, ó, 1, 2 e 1 para cá. Tá aqui, ó. Esse é o B2, tá bom? E o B1 é 0, 2, ó, 1, 2, tá bom? Então isso aí gera esse reticulado aqui. Porque quando você está na base canônica, o reticulado, esse reticulado aqui, essa grade, ela segue a base canônica. Agora a gente está com outra base, então por isso que tem esse B1 e B2 aqui, ele coloca essa coisa em diagonal. Mas veja, quem seria o x aqui? O x é menos duas vezes. Onde cai o menos 2? Ó? Se o 1 cai aqui, menos 2 cai aqui, mais ou menos, e o outro cai aqui, ó, menos 2. E o 3? 3 é 3 para ser 1, 2, 3. 3 caiu aqui. Caiu aqui, ó, o x. Ó. Tá lá. Ele já até botou para você, na verdade, né? Então só já serve para você entender onde caiu o x. Está aqui o x. Então veja, aqui ó, é uma vez o B1 e aqui é uma vez o B2. Tá vendo esse reticulado? Quando você faz B1 mais B2, onde é que vai cair? B1 mais B2 cai aonde? Vamos ver. B1 mais B2, ó, uma vez o B2 vai para cá e uma vez B1 vai para cá. Quando você soma esse B1 mais B2 aqui, vai cair aqui. Tudo bem? Certo? Qualquer dúvida pode falar. Se você faz 2B1 mais B2, cairia aonde? Onde cairia esse aqui? 2B1 mais B2. Ó, 2B1 cai aqui, né? Ó, 1B1 cai aqui, 2B1 cai aqui. E 1B2 cai aqui. Então, quando você somar esses dois, cai exatamente aqui. Esse aqui é onde cai o B1, 2B1 mais B2. Certo? Então, eu vou fazer o Y. Tá joia? O Y caiu aqui. Certo? Caiu bem ali. Melhor fazer o X mesmo, que é mais fácil. Né? Então, tá aqui B1, tá aqui o B2. Onde cai? Quanto que dá o X? Ó? O X ó, é 2 vezes B1. Ó. 2B1. Caiu aqui. Ó. Menos B2. Menos B2 cai aqui. Ó. Que aqui está o 0. Menos B2 cai aqui. Né? Quando soma 2B1 com menos B2, vai cair exatamente aqui. Correto? Então, ó, 2B1 menos B2 dá exatamente o x a princípio. Isso significa que x na base B é 2 menos 1. Ok? Você pode fazer aí a conta depois para verificar. Como é que você pode verificar? Você faz 2B1 menos B2 e vê, faz a conta e vê se dá x igual a gente fez aqui no exercício número 1, 2 ali no exemplo, né, que eu fiz. Tá certo? É, é. Se for uma coisa simples, dá para fazer isso que eu fiz, entendeu? Se não, aí você tem que. Por isso que ele falou assim, estimar, entendeu? É para isso. Né? É um exercício para você ver se você entendeu o que significa o sistema de coordenadas, né? Tá bom? Ok, então. Tá joia? Uhum. Tá bom, sem problema. Hoje era para fazer isso mesmo, esclarecer algumas coisas que fossem importantes.